Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza e o canal Discipulando com a Bíblia, trazendo resumos das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Vamos, neste vídeo, trazer o resumo da nossa 12ª lição, penúltima lição deste primeiro trimestre, revista Conectar Mais Jovem, Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando os profetas menores. Hoje vamos estudar um pouquinho, aprender um pouco mais, ou relembrar a mensagem, a profecia do profeta Zacarias. O título da nossa lição, Zacarias, Jeová se lembra. O versículo do dia da nossa lição está no capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. A verdade aplicada, contua que Zacarias foi um homem elevado por Deus para profetizar a restauração do povo de Israel pós-exílio. E os objetivos, os 3 tópicos da lição, apresentar o profeta Zacarias da restauração, falar sobre a linhagem sacerdotal do profeta e destacar a importância das profecias sobre o Messias. O livro de Zacarias, ele se assemelha, é semelhante ao livro, a mensagem ali do profeta Ageu, pois os dois profetizaram ali instantaneamente, começaram o seu ministério. O enfoque das suas profecias, a princípio, era animar o povo para a reconstrução do templo da cidade de Jerusalém pós-cativeiro, pois com o levante dos samaritanos, a obra ficou por um período ali parada, tá? E até hoje, esse livro traz uma forte conexão com o povo judeu, em virtude do enfoque na restauração ali do templo de Jerusalém. Então, o livro de Zacarias, ele tem 14 capítulos, 211 versículos, autoria atribuída ao próprio profeta, e o tema do livro é a conclusão do templo e as promessas messiânicas. Lembrando que entre os profetas menores, o livro de Zacarias, ele também é que traz mais mensagens escatológicas entre os profetas menores. No Novo Testamento, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 25, vai pontuar, indica que Zacarias possivelmente ele tenha sido assassinado dentro do templo, ali entre o santuário e o altar, ali no lugar da intercessão, por oficiais do templo, O profeta, ele foi assassinado. Então, ele foi contemporâneo do profeta Ageu, começou seu ministério em 520 a.C. É bom a gente relembrar que Ciro, o rei da Pérsia, a coalizão da Pérsia e da Média, conquistaram a Babilônia, tá? E Ciro, ele assina o decreto em 538 a.C., onde ele permitiu, no decreto estava ali autorizado que os judeus que desejassem retornar, voltar para Jerusalém para a reconstrução do templo, tinha essa permissão de Ciro. A gente vai ver isso lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23, bem como no livro de Esdras, capítulo 1, versículos ali do 1 ao 4, e cerca aproximadamente ali 50 mil judeus
retornaram ali com a liderança, sob a liderança do governador Zorobabel e do sumo sacerdote Jesua ou Josué, como algumas traduções trazem. A obra do templo com o empecilho dos samaritanos, quando eles empreitaram ali na reconstrução, lançaram os alicerces do templo, né? No segundo ano pós-retorno, em 536 a.C., no segundo mês, eles lançam o alicerce ali do templo, está lá em Esdras, capítulo 3, versículos a partir do 11, e inicia ali a oposição dos samaritanos. Os samaritanos, eles vêm oferecer ajuda, mas não é aceita essa ajuda. Obviamente que não era apenas a ajuda que os samaritanos queriam, que estava ali, a ideia central não era apenas ajudar. E a gente estudou, só relembrando um pouquinho aqui, que os samaritanos é a mistura daquele povo que era do Reino do Norte, também chamada de Israel, que em 721, 722 a.C., foi invadida e conquistada pelos assírios. Os assírios levou povos judeus para outras nações, trouxe povos de outras nações para habitar ali no território, ali em Samaria, tal, para gerar essa mistura, essa miscigenação, para que o povo perdesse a sua identidade. Então, a estratégia dos assírios com os povos conquistados era justamente isso, destruir a identidade cultural de um povo. Então, esses judeus que ficaram do Reino do Norte se aparentaram com estes outros povos, gerou essa miscigenação, essa mistura, daí onde se originou os samaritanos. Então, em 538, quando esses judeus do Reino do Sul, que tinham ido para o cativeiro, passaram 70 anos no cativeiro, né, babilônico. Quando Ciro assume o poder, conquista a Média Pérsia, conquista a Babilônia, dá permissão, assina o decreto, permitindo que aqueles judeus que quisessem retornar poderiam, retornam aproximadamente ali 50 mil hebreus. Eles iniciam em 536 a reconstrução, a lançação dos alicerces do templo. Os samaritanos vêm oferecer ajuda, não é aceita, e eles se tornam um empecilho, um obstáculo ali para que o templo não viesse a ser reconstruído. A obra fica parada aproximadamente ali 4 anos. Os judeus, os hebreus, eles começam a dar atenção mais para suas casas, suas vidas particulares. A obra do templo fica lá parada e os hebreus vão cuidar de suas vidas. É nesse contexto que Deus levanta, chama o profeta Ageu, a gente estudou na nossa lição passada, nossa 11ª lição, e também o profeta aqui, o profeta Zacarias, para incentivar, inclusive, esses próprios profetas, colocar a mão na massa também, ajudaram ali na obra, tá? Então, a obra fica parada aproximadamente 4 anos, depois Deus, através dos profetas aqui, anima o povo a retomar a obra. Em 516 a.C., no 6º ano do reinado de Dario, agora rei da Pérsia, a obra do templo é construída ou é concluída. Tá? Nosso texto bíblico de referência aqui está no capítulo 14, versículo 9, aqui do livro do profeta Zacarias. Zacarias, capítulo 14, versículo 9. Diz assim: E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. O Senhor será rei sobre toda a terra. O primeiro tópico da lição, contemporâneo do profeta Ageu, o profeta da restauração, o Senhor dos exércitos. Então, só relembrando,
O propósito do livro, da mensagem aqui do profeta Zacarias, lembrando, o livro tem 14 capítulos, 211 versículos. Do capítulo 1 ao capítulo 8 foram escritos a fim de encorajar, a mensagem do profeta, né? Encorajar estes remanescentes judeus, esses 50 mil judeus que retornaram do cativeiro, a persistir, a retomar a reconstrução do templo, apesar das oposições. E dos capítulos 9 ao 14 foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo o templo construído, a gente viu na nossa lição anterior, que aqueles patriarcas, aqueles anciãos, eles ficaram desanimados quando viram que o templo construído agora, esse segundo templo, não tinha o mesmo esplendor, a mesma beleza arquitetônica do templo, do primeiro templo construído por Salomão. Aí Deus anima o povo através da mensagem do profeta Ageu, dizendo que a glória desta segunda casa seria incomparavelmente maior do que a glória que veio sobre o primeiro templo. Então, esses últimos capítulos, do 9 ao 14, aqui de Zacarias, foram escritos para fortalecer os judeus que, tendo concluído a obra do templo, aqui em 516, ficaram desanimados por não ter também aparecido ali imediatamente o Messias, né? E nos últimos capítulos, aqui vem falar também sobre o que importa que o Messias viria. Tem a profecia de Jesus entrando no templo entrando em Jerusalém montado no jumentinho, e várias visões, né? 8 visões relacionadas aqui ao templo, a animar o povo, e também, né, várias referências escatológicas do reino messiânico do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, Zacarias, ele, novamente, relembrando, foi contemporâneo do profeta Ageu. Ageu recebe a palavra profética do Senhor no 6º mês do segundo ano, após eles retornarem do cativeiro. Está lá em Ageu capítulo 1, versículo 1, nós vimos isso na nossa lição passada. E Zacarias no 8º mês aqui do segundo ano, ou seja, 2 meses depois que Ageu inicia seu ministério profético, Zacarias também é chamado por Deus, tá? Zacarias, assim como Ageu e Malaquias, são os 3 únicos profetas dos 12 pós-cativeiro, dos profetas menores pós-cativeiro. Os outros 9 profetizaram antes do cativeiro, né? Uns para o reino do norte, outros para o reino do sul, outros para os 2 reinos, outros para as nações gentias, mas Zacarias, Ageu e Malaquias, eles foram chamados por Deus, levantados como profeta após o retorno dos hebreus do cativeiro babilônico, que durou ali aproximadamente 70 anos, tá? Então, ele profetizou para esses judeus, esses remanescentes, que ficaram desanimados com a oposição ali dos inimigos no que tange ali a reconstrução do templo da cidade. E mais tarde a gente vê com Neemias na reconstrução dos muros. O nome de Zacarias significa Deus lembra ou Deus recordou. Ele iniciou seu ministério neste contexto aí. A sua missão, provavelmente, a sua missão profética tenha durado até a reconstrução do templo, aproximadamente ali, né, 516 antes de Cristo. Tem uma expressão aqui no livro também, a nossa lição vem pontuar aqui o comentarista, que é a expressão o Senhor dos Exércitos, que Zacarias usa em muitas oportunidades aqui no seu livro. Essa expressão, o Senhor dos Exércitos, é um título divino que a Bíblia usa muito no Antigo Testamento. Apareceu pela primeira vez lá em 1 Samuel, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3, onde o texto fala sobre o nascimento ali do profeta Samuel.
O profeta Zacarias, ele usa esse título por dezenas de vezes aqui no seu livro, né? Então, uma observação importante: nada na Bíblia está por acaso. O segundo tópico da lição, a relevância do profeta, um profeta de linhagem sacerdotal. As visões do profeta Zacarias, ele provavelmente, né, nasceu no cativeiro, nasceu na Babilônia, estava ali entre esses primeiros, juntamente com Ageu, e retornou juntamente com os 50 ali, somando com esses que completaram os 50, na primeira leva, lembrando que foram 3 ocasiões em que os judeus retornaram do cativeiro para Jerusalém. 50.000 dessa primeira, retorna com Zorobabel e Josué. A segunda vem com Esdras e a terceira eles vêm com o período ali que Neemias vem. Neemias era copeiro ali do rei da Pérsia. Milhares de judeus, de hebreus, decidiram permanecer na Babilônia. Agora, reino Medo-Persa, né? Milhares de judeus já tinham suas vidas estabelecidas, decidiram ficar lá na diáspora. Quando a gente vai estudar o livro de Esther, né, muitos anos depois, aquele contexto envolvendo aquele povo ali de Suzano, capital da Pérsia, foram esses judeus, esses hebreus, que permaneceram no território onde foram levados como escravos e tiveram que enfrentar uma situação muito difícil, né? Escolhas equivocadas, quando Deus permite o retorno para casa e se decide permanecer no mundão aí, né? Às vezes a porta se fecha. Então, só uma observação. Então, Zacarias, ele nasce na Babilônia, estava entre esses judeus que retornaram, né? Ele era levita, da tribo de Levi, uma tribo dos 12 filhos ali de Jacó, Levi, que Deus separou exclusivamente para o serviço de adoração, para o serviço, primeiro ali no tabernáculo, depois no templo. Então, a tribo de Levi foi separada por Deus, está lá em Levítico, exclusivamente como se fosse o primogênito do Senhor. A exclusividade ali dos levitas era cuidar pontualmente do todo o serviço que envolvesse a adoração no templo, os sacrifícios que eram oferecidos pelo povo. Então, Zacarias, ele é desta tribo, descendente da família sacerdotal. Capítulo 1 aqui, versículo 1 e assim sucessivamente, né? Então, possivelmente, ele tem atuado também, além de profeta, como sacerdote. Ele era, a nossa lição aqui traz, ele era neto de Ido, que tinha voltado do cativeiro babilônico, né? A gente vê isso também lá em Neemias, capítulo 12. Então, possivelmente seu pai tenha morrido e ele tenha assumido o lugar do seu pai ali na questão da ordem ali sacerdotal, tá? Ele iniciou seu ministério, né? Primeiramente ali com um chamado ao povo ao arrependimento. O povo tinha aproveitado ao obstáculo ali na reconstrução do templo, tinha ido cuidar de suas vidas, deixou a obra do templo de lado. Talvez o povo entendesse que a oposição que tinha se levantado tenha sido porque, possivelmente, Deus não estava tão empenhado na reconstrução do templo, e foi juntando uma coisa com outra, mas na verdade o povo estava equivocado, né? Tanto é que Deus chama os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo, para animar o povo a retomar a reconstrução da obra. Em seu livro também, aqui tem 8 visões, né, sendo que cada uma delas tinha como objetivo animar os judeus, os hebreus ali na conclusão do templo. E finalizando o terceiro tópico, né, o reinado messiânico, um profeta escatológico, o legado profético de Zacarias. O que é que a gente aprende com essa mensagem aqui do livro de Zacarias? No capítulo 9, versículo 9,
narra a entrada triunfal de Jesus, o Messias, né, em Jerusalém, montado no jumento. A gente vê isso lá em Mateus, capítulo 21. Se cumpre aqui essa profecia do profeta Zacarias. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. Então essa profecia se cumpre em Jesus. Quando Jesus entra montado no jumentinho lá em Jerusalém, o povo começa com galhos de oliveiras, clamando, colocando ali para o jumentinho passar por cima, celebrando, dizendo: Hosana ao nosso rei. Então, essa profecia se cumpre lá em Jesus. Zacarias também tem sido apontado como um profeta escatológico em razão das diversas visões que apresentou sobre a obra e a pessoa do Messias. O livro também, em algumas partes aqui, apresenta a visão do reino messiânico mais do que todos os profetas menores, né? Seu livro também tem forte teor escatológico, o qual diz que está chegando o dia em que o Senhor Deus julgará as nações, Zacarias capítulo 14, versículo 1, e o reino de Deus será categoricamente instituído no dia em que o Senhor, no caso Jesus, assentar os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está ali de frente em Jerusalém. Capítulo 14, aqui, versículo 4. Então, Zacarias, ele nos ensina sobre o amor de Deus por seu povo. Cuidado para não negligenciarmos as coisas dos reinos de Deus, né? Escrevendo aos Efésios, Paulo diz que aquele que se alistou, soldado que se alistou, ele não olha para trás. Sabemos que temos enfrentado muitos problemas. Fora da igreja nem se fala. Dentro da igreja, N problemas, N coisas que não compactuam com o que a Bíblia ensina. Erros e mais erros, intencionalmente e às vezes não. Aqueles que dizem que são, mas não são, são falsos, estão no meio do povo de Deus. Sempre esteve. Mas os remanescentes, irmãos, eles não se dobram, não se vendem, não se misturam. Lembremos, andar com Jesus não é a mesma coisa que estar em Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos. Todos os 12, Jesus deu poder, deu autoridade, quando ele mandou de 2 em 2, curar enfermos, expulsar demônios, restaurar a visão. Jesus deu poder, deu autoridade aos 12. Mas um dos 12, Jesus vai dizer que era filho do diabo. Andava com Jesus, mas não estava em Jesus. A igreja de Cristo tem o joio e tem o trigo, tem a ovelha e tem o lobo. Assim. Apesar de tudo isto, a igreja de Cristo permanece de pé. Milhares foram para o cativeiro babilônico. Poucos voltaram, se comparar a 50 mil, depois alguns que voltaram com Esdras e com Neemias, comparado aos milhares que ficaram no cativeiro babilônico, ou que decidiram permanecer lá na Babilônia. A igreja de Cristo está assim. Dizem que são, mas não são. Tem aparência que são, mas não são. São aproveitadores. Mas apesar de tudo isso, o Senhor conta comigo, conta com você. Aqueles que não se dobram, não se vendem, não se prostituem, não se corrompem, permaneça olhando para Cristo. O homem e a mulher é falho.
O único que não irá te decepcionar, me decepcionar, nos decepcionar, é Jesus Cristo, que foi até o fim e não negou a cruz para me resgatar, para te resgatar. Tá? Então a gente aprende com Zacarias que o amor de Deus para o seu povo continua, né? O seu desejo de purificá-lo e redimi-lo, caso se arrependam, permanece de pé. Estamos vivendo o tempo da graça, da misericórdia, né? A mensagem de Zacarias foi para alertar a nação que após a volta do exílio, o povo deveria deixar a amargura, deixar de olhar para trás e olhar para frente, focar em Cristo, focar nas promessas, se apegar a Deus. Porque como estamos vivendo, o mundo está de mal a pior. O cerco está se estreitando, a porta está se apertando. Os ambientes que outrora era tranquilo para um cristão passar e hoje já não cabe mais. Já não cabe mais. A porta está se fechando. A porta está se fechando. Então, permaneçamos firmes, seguros em Cristo. A figueira está sendo balançada e aqueles que não estão em Cristo estão caindo, estão se revelando. Mas os remanescentes, os fiéis, eles não permanecem no cativeiro. Ele vem para Jerusalém, ele retorna para casa, porque é em Cristo que nós temos salvação. Deus abençoe.